Você já se pegou repetindo com o seu filho os mesmos erros que seus pais cometeram com você? Brigas que não resolvem, silêncios que machucam, uma sensação que está falando com a parede, e o pior é que essa parede é um reflexo de algo dentro de você? Então, vamos juntar as ideias do psicólogo Carl Jung e o pensador espiritual japonês Makoto Okada e uma história real de um pai e filho para entender que a cura do relacionamento pode começar onde menos se espera, na sua própria purificação. Lembro aqui que nosso canal mostra o problema, mas não somente, na medida do possível, propomos também a solução. Vamos iniciar? A ferida que se repete, por Jung. E se sua sustentabilidade não fosse um dom, mas uma defesa? O corpo nunca mente. Ele carrega memórias que a mente tentou esquecer. Você herdou o que não foi dito, o que foi varrido para debaixo do tapete emocional por gerações. Jung chamava isso de inconsciente coletivo familiar. O que acontece quando o pai, como arquétipo de estrutura e do limite, falha? A criança não perde apenas um modelo, ela perde o chão. E começa a construir um eu em cima do que fala. Esse eu vira adaptação, vigilância. Você deixa de ser e passa a reagir. O empata nesse cenário devolve uma psique sem fronteiras. Uma casa sem portas. Todo mundo entra. Todo mundo deixa algo e ninguém limpa os rastros. E os problemas oriundos desses traumas vão se manifestar cedo ou tarde na criança ou no adolescente. Isso é assim na visão de Carl Jung. Mas Okada vai mais fundo. Dá um nome espiritual para essa herança invisível. Ele a chama de máculas espirituais. A causa raiz, segundo Okada é, apesar de radical, bem claro com relação a isso. Ele diz: seu pai é o tronco da árvore, o filho é o fruto. Tomar medidas para não deixar apodrecer o fruto, mas esquecer-se de cuidar do tronco, assemelha-se a colocar o carro na frente dos bois. A condição básica para solucionar o problema é ter plena consciência de que a causa do mau comportamento dos filhos está nos pais. Ele explica: pais e filhos estão ligados por um elo espiritual. Se houver máculas no espírito dos pais, através desse elo, o espírito dos filhos também ficará maculado. Esta é a causa. Em outras palavras, o filho age o que o pai sente e não resolve. Ele é o sintoma visível de uma doença invisível que começa no tronco. Essa é a visão de Okada. Agora uma rápida experiência minha relacionada ao tema. Isso deixou de ser teoria para mim. Meu filho, sempre dócil, aos 17 anos começou a me confrontar, algo na ocasião inaceitável para mim. Passou a quebrar regras, parar de ajudar nas tarefas domésticas. Para tentar resolver, briguei, endureci, nada mudou. Briguei ainda mais, até que um alerta acendeu. Eu estava focando no ramo e tentando podar o sintoma. Então mudei. Mudei meu sonen. Sonen é uma palavra japonesa para designar meu sentimento, o nosso sentimento em relação a uma dificuldade, a um problema. E também a minha atitude em relação a tudo aquilo. Ou seja, mudei a forma de ver o problema. Então parei de brigar. Parei de me importar com as provocações dele. Apenas alertava com serenidade e sem gritos ou ameaças. Olha, você precisa deixar de ser tão egoísta. Eu dizia. Mesmo assim, isso o deixava muito irritado, porque ele não se enxergava dessa forma. O tempo passou. E com pouco mais de um mês de minha mudança de visão, do nada, ele começou a ajudar nas tarefas domésticas sem reclamar. Parou de me questionar. Passou até a me pedir conselho, o que antes nem fazia, pois era muito autoindulgente.
Um belo dia, eu disse: rapaz, não queria te dar essa moral antes, queria ver se ia sustentar essa sua nova postura, mas acho que está na hora e preciso te dizer. Você está com um comportamento bem melhor. Continue assim. Ao que ele me respondeu: pai, não sei o que houve, mas acho que tive um despertar. Estou mais iluminado. Agora veja você. Isso vindo de um jovem. Despertar? Iluminação? Até pensei que estava sonhando. Amigos do canal, não sei se eu mudei ele, ou ele me mudou, ou nós purificamos algo juntos. O que sei é que a paz voltou e eu parei de tratar o fruto. Quando eu parei de tratar o fruto, eu comecei a cuidar do tronco. Eu comecei a ver no que podia ser melhor com ele e iniciei por não ser mais tão autoritário no trato com ele e, além de adornar a situação com algumas outras práticas adicionais, como elogiá-lo uma vez por outra. Confesso que não foi fácil para o meu ego de pai, pois, embora nunca tenha batido nele, sempre fui muito controlador. Mas no final eu consegui. Esse é o fim da minha experiência. A partir de agora, vejamos como purificar o tronco na visão de Okada. Okada não apenas diagnostica, ele oferece método. E não é sobre sofrer passivamente ou culpar os pais. Não estou colocando a culpa em você, pai, mas alguém precisa ter coragem de romper com esse elo tóxico em alguma geração. E geralmente não vai ser o filho, mas até poderia ser, pois funcionaria também. Então, Okada não culpa passivamente os pais. O que ele faz é nos explicar sobre a purificação ativa. E para isso, ele propõe 3 pilares para dissolver essas máculas que intoxicam o meio familiar. A apreciação do belo é a primeira prática. Então, vamos nos contemplar com a arte, com a natureza e também ter gestos nobres. Isso eleva a sua vibração, quebra os padrões mentais pesados que você herdou ou criou. Agricultura natural. Alimentos também têm energia. Então essa agricultura natural é um alimento livre de agrotóxicos. Pressupõe-se ainda que tem mais energia. Essa energia limpa o corpo, que é a antena da alma. Um corpo intoxicado é um terreno fértil para máculas. Jorei é a canalização da luz através da palma da mão. É uma purificação espiritual direta para o espírito para dissolver no nível mais profundo o que a psicologia sozinha não alcança. Falei de Jorei, mas pode ser um passe, um reiki, ou mesmo você em conexão com o universo. Experimente levantar a mão ou uma delas em sua direção, em direção à dor corporal, em direção à sua cabeça, no abdômen, enfim, onde você estiver sentindo mal-estar, ou simplesmente se não estiver sentindo mal-estar nenhum, faça isso por alguns minutos. Pronto, você está canalizando a luz do universo. Não é exatamente algo como Jorei ou um ritual religioso como um passe, mas é uma energia que vem da mesma fonte. Então, apenas se autopurifique com essa energia do universo se desejar, mesmo que você não seja um religioso. Quando você pratica isso, você não está apenas sendo um bom pai. Você está sendo um tronco mais são. E o fruto, por uma ligação que vai além da psicologia, naturalmente se cura e também encontra a sua própria luz. Conclusão. A mensagem de hoje é esperançosa, mas exige coragem. Esperançosa porque significa que o poder de transformar um relacionamento difícil está majoritariamente em suas mãos, mais do que na do seu filho, através do seu próprio aprimoramento. Corajosa, porque exige que você olhe para suas próprias máculas, ou, como diz Jung, suas sombras,
geradas por seus traumas, suas feridas e padrões que você pode estar sem querer repassando e que um dia você herdou de seus pais. Lembre-se, nada de culpar os pais, pois eles só passaram o que receberam também dos seus avós e não tiveram informações como a que vocês estão tendo agora, e as informações que temos hoje vastamente colocadas na internet para estancar esse ciclo vicioso. Você não precisa acreditar em Okada de início. Faça um teste prático pelas próximas 2 semanas. Quando um conflito com seu filho ou qualquer problema difícil surgir, pare. Respire. Em vez de focar apenas no que o outro faz, pergunte-se: qual a mácula em mim isso está tocando? Qual o padrão familiar está se repetindo? O que esse problema está querendo me ensinar? Em seguida, dedique-se conscientemente a um dos 3 pilares de Okada. Contemple algo belo, faça uma pequena ação altruísta para o seu semelhante e sempre que conseguir, alimente-se com agricultura natural ou alimentos mais naturais possível. A cura do empata, do pai, do filho, começa quando um decide parar de carregar fantasmas e começa a gerar luz nova. O paraíso terrestre, como Okada ensinava, começa em casa. Mas, se não for possível, então comece dentro de você. Se essa reflexão fez sentido, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para juntos descomplicarmos o invisível. Se você chegou até o final, você já é uma pessoa diferenciada. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.